Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da disciplina de Estatística. Nessa videoaula discutiremos sobre os testes de hipóteses para a média populacional. Dessa forma, nós veremos como proceder ao longo desse processo para realizar os nossos testes. Os testes para a média populacional eles podem ser realizados de três formas. Primeiramente, temos o teste de média populacional quando a variância populacional é conhecida. Depois, podemos também fazer o teste de média populacional quando a variância populacional é desconhecida, ou ainda podemos fazer o teste para a comparação de duas médias. Aqui nessa videoaula veremos apenas os dois últimos métodos, pois são os métodos mais comuns de ocorrerem. Vejam que o primeiro teste ele reflete sobre quando a variância populacional é conhecida, mas como já observamos nas videoaulas anteriores, é muito raro isso acontecer na prática. Então, o primeiro teste de hipótese que veremos é o teste para a média populacional com variância populacional desconhecida. Para realizar esse teste, nós seguiremos alguns procedimentos. Primeiramente, vamos definir a hipótese a ser testada, a H0, assim como também definiremos a hipótese alternativa H1, a partir do enunciado do problema ou dos dados que possuímos em mãos. Em seguida, nós vamos determinar o valor da estatística T, que é igual à média amostral menos a média populacional, dividido por o desvio padrão amostral, dividido, por sua vez, pela raiz quadrada de n, onde n representa para nós o número total de elementos da nossa amostra. Esse valor t servirá como parâmetro para comparação e aceitação, ou seja, rejeição da hipótese nula, a partir do valor crítico a ser determinado pela tabela T com n-1 graus de liberdade e com um grau de confiança associado ao problema. Então, aqui no caso desse teste, utilizaremos o score T para realizar o nosso teste. Vejamos, então, como isso vai ser realizado na prática. Então, o nosso exemplo é o seguinte. Supõe-se que a produtividade média de feijão da safra no norte de Minas Gerais é de 800 kg por hectare. Para investigar a veracidade dessa informação, consultou-se uma publicação onde obteve-se os seguintes valores de produtividade média do feijão. Pergunta-se, então, qual a conclusão ao nível de significância de 5%? E também dê a estimativa da verdadeira produtividade média com confiança de 95%. Então, pessoal, conforme vocês podem observar pelos dados do problema, o parâmetro que iremos testar é a média de produção de feijão na nossa região, que é considerada como sendo igual a 800 kg por hectare. E com base nessa amostra, que contém 9 elementos, vamos averiguar se isso de fato é verdade. Para isso, também realizaremos um teste com um nível de significância igual a 5%. Vejamos então como que isso vai ser feito nos próximos slides. Então, com base nos dados apresentados na questão, as hipóteses serão: a hipótese nula, nós iremos afirmar que ela é igual à média populacional considerada, que é igual a 800 kg por hectare. Sendo assim, nós iremos adotar para a hipótese alternativa que a média populacional é diferente de 800 kg por hectare. Aqui eu optei por este teste bilateral, pois nos falta informação sobre o fato de que essa média é menor ou maior, o que poderia nos auxiliar, na escrita da hipótese alternativa, formulando então uma hipótese unilateral à esquerda ou à direita. Portanto, é melhor a gente tratá-la desse modo aqui. Temos também da nossa amostra que a média do nosso conjunto de dados, que é o somatório de todos os valores dividido pelo total de observações, vai ser dado então por 6.661 dividido por 9, o que gera então o resultado 740,11 kg por hectare. E o desvio padrão, como a gente já aprendeu a calcular nas videoaulas anteriores, nesse caso aqui ele vai ser igual a 240,68 kg por hectare. Bom, com esses valores, nós vamos determinar o valor de t, que é dado por essa fórmula que nós já vimos lá anteriormente também. O valor de t, para a gente realizar o teste aqui, vai ser igual a média amostral menos a média populacional dividido pela
desvio padrão amostral, que por sua vez está dividido pela raiz quadrada de n, onde n é o total de elementos da nossa amostra. Substituindo então os valores que nós temos aqui, ficaremos com a expressão 740,11 menos 800, isso tudo dividido pelo nosso desvio padrão, que é 240,68, que por sua vez está dividido pela raiz quadrada de 9, onde 9 são os elementos que temos na nossa amostra. Realizando os cálculos, obtemos então ao final o valor de t, que é menos 0,747. Agora nós vamos determinar o valor do parâmetro t. Para isso, ao construir as hipóteses, já observamos que o teste é bilateral. Conforme o problema, o nosso valor de alfa é igual a 5%, e os graus de liberdade, que é determinado através da fórmula n-1, será igual, então, a 9 menos 1, que é igual a 8. Pois na nossa tabela nós temos 9 dados sobre a produção de feijão da nossa região. Dessa forma, com 8 graus de liberdade e com alfa igual a 5%, sendo esta área distribuída entre as duas caudas, já que temos um teste bilateral, encontraremos o valor de t na tabela t de student igual a 2,306. Lembre-se, pessoal, que para achar esse valor, nós usamos a primeira coluna para localizar os graus de liberdade, que é igual a 8, e nas colunas a seguir, que representam a área distribuída nas duas caudas, nós iremos observar a coluna que contém o 5%, ou, no caso, o 0,05. Façam essa verificação para encontrar esse valor e comprovar que de fato é esse resultado aqui apresentado. Agora nós chegamos ao momento mais importante desse processo, a de concluir o nosso teste. Aqui então eu tenho representado a curva da nossa distribuição normal. A região de cor azul, ela representa então a nossa região de aceitação. E a parte em branco das duas caudas da nossa curva representam a região de rejeição. Agora vejam que a nossa região de aceitação, então, ela refere-se ao nível de confiança que queremos que seja igual a 95%. E os outros 5% que usamos durante o teste é dividido, então, nas duas caudas igualmente, pois esta curva é simétrica a esse eixo central que representa a média do nosso teste normal, cuja média é igual a zero. Além disso, o valor de t que determinamos na nossa tabela de t de student é também chamado de t crítico, porque ele separa as regiões de aceitação e rejeição do nosso teste. E novamente aqui, como temos uma distribuição normal, nós teremos o valor crítico positivo e negativo, como aqui está sendo representado. Agora, falta localizar o nosso valor de t que foi calculado. Como o seu valor é igual a menos 0,747, então ele está localizado aqui nesse ponto, entre o t crítico menos 2,036 e o zero, que representa a nossa média na distribuição normal. Vocês devem associar o eixo horizontal aqui como se fosse o eixo x, onde representamos os números reais para vocês localizarem os valores de t calculado e os t's críticos também. Assim como vocês podem observar, o nosso valor de t calculado ele está dentro da região de cor azul, que é a região de aceitação da hipótese nula. Logo, nós iremos aceitar a hipótese nula e rejeitar a hipótese alternativa. Então, como conclusão, estabeleceremos que, como o nosso valor calculado, menos 0,747, ele cai na região de aceitação de H0, concluímos a favor de H0. Os dados ainda da amostra indicam para a gente que no nível de significância de 5%, a produtividade média ela pode ser considerada igual a 800 kg por hectare. Uma observação aqui. Podemos chegar também a essa mesma conclusão de um teste de hipótese bilateral, através do estudo do intervalo de confiança que aprendemos anteriormente. Sempre que o intervalo ele incluir o valor da hipótese nula, nós devemos aceitar a hipótese nula também. No nosso exemplo, a média 800 kg por hectare está contida no intervalo de confiança, construído com 95% de confiança, já que a média ela vai variar entre esses dois valores, que é o 555,1
a 925,11. Este intervalo de confiança ele foi obtido conforme nós vimos anteriormente. Vejamos agora outro exemplo. Foi retirada uma amostra de tamanho 10, contendo pesos aos 10 dias de nascidos de bezerros da raça Nelore. Então, teste as hipóteses, que vai ser o seguinte: a hipótese nula vai ser que a média é igual a 186, e a hipótese alternativa é que a média populacional será menor do que 186 quilos. E isso será feito ao nível de significância de 5%. Então, pessoal, aqui as hipóteses já estão construídas. Nesse caso, a média dos bezerros da raça Nelore, após 210 dias de nascido, é considerada igual a 186 quilos. E vamos testar, então, com base nessa amostra, se essa média é inferior ao nível de significância estipulado. Então, aqui, com base na amostra dada, nós temos que a média e desvio padrão dos 10 pesos serão iguais a 183 e 11,18. Nesse caso, esses valores são determinados conforme nós já vimos nas videoaulas iniciais desse curso. Então, passamos agora ao processo de determinar o valor de t calculado, que é dado então por essa fórmula que usamos anteriormente. O t calculado é igual à média amostral menos a média populacional, dividido pelo desvio padrão amostral, que por sua vez está dividido pela raiz quadrada de n, onde n são o número de elementos que temos na nossa amostra. Substituindo então os valores que nós temos no problema, nós temos então que a média amostral é 183, a média populacional é 186, que foi dada lá no problema. Isso vai ser dividido pelo desvio padrão amostral, que é 11,18, que por sua vez está dividido pela raiz quadrada de 10. Isso aqui tudo, na hora que você realizar esses cálculos, vai obter o resultado que é menos 0,849. E também determinamos o valor de t crítico. Como nós temos 10 termos na nossa amostra, teremos então 9 graus de liberdade e o nosso alfa é 5%. Mas cuidado, o nosso teste é unilateral. Então, ao olhar na tabela os valores de alfa, devemos estar atentos à linha que contém os valores de alfa quando a área está concentrada em apenas um lado da cauda. Então, conforme a tabela, que vocês também vão observar agora nesse momento, para poder identificar, vocês vão perceber que o T associado a 9 graus de liberdade e com 5% concentrado em apenas um lado da cauda será igual a 1,833. Façam essa verificação também lá. E agora, pessoal, é hora de realizar o teste propriamente dito. Lembremos que a hipótese alternativa afirma que é menor do que 186 kg. Portanto, nós temos um teste unilateral à esquerda, onde então nós temos que a região de cor azul é a região de aceitação da nossa hipótese nula, e a região em branco, representada apenas por essa parte da cauda, é a região de rejeição. Então vejam que a nossa região de aceitação, ela refere-se ao nível de confiança que queremos que seja, no caso de 95%, e os 5% que usamos durante o teste está compreendido na região de rejeição. Além disso, o valor de t crítico que nós determinamos na nossa tabela T de Student, ele é igual a 1,833. Mas como a nossa região de rejeição é à esquerda, o valor crítico será de menos 1,833, pois está à esquerda do zero, onde estão localizados os valores negativos críticos aqui no caso. Agora falta localizar o nosso valor de t que foi calculado. Como o seu valor é menos 0,849, então ele está localizado aqui nesse ponto, entre o t crítico, menos 1,833, e o zero. Assim como vocês podem observar, o nosso valor de t calculado ele está dentro da região de cor azul, que é a região de aceitação da hipótese nula. Logo, nós iremos aceitar a hipótese nula e rejeitar a hipótese alternativa. Então, podemos concluir que, como o valor calculado, menos 0,849, ele cai na região de aceitação da hipótese nula, concluímos a favor da hipótese nula. Ou seja, aceitamos a hipótese nula. Além disso, os dados da amostra também nos indicam, no nível de significância de 5%, que o peso dos bezerros da raça Nelore aos 210 dias de nascidos
é de cerca de 186 kg. Agora vejamos como realizar o estudo do teste de hipótese quando temos duas médias. Primeiramente, veremos quando as médias elas são dependentes, ou seja, o estudo com um grupo influencia o outro. Então, para a construção das hipóteses, nós faremos algumas considerações aqui. Ao construir as hipóteses, devemos fazer com que, na hipótese nula, a média populacional do grupo A seja igual à média populacional do grupo B. E a hipótese alternativa vai ser, então, que a média populacional do grupo A seja maior do que a média populacional do grupo B. E aí, para realizar os testes, faremos uma modificação nessas hipóteses. Nós chamaremos, então, MID-D, ou seja, a média das diferenças populacionais, será igual à média da população do grupo A menos a média populacional do grupo B. Então, aí faremos essa diferença nessa ordem. E daí a gente vai fazer o seguinte. Na construção das hipóteses anteriormente, nós fizemos a média populacional do grupo A igual à média da população do grupo B. Faremos então com que essa média populacional seja deslocada para o lado esquerdo da nossa equação, ficando então que a hipótese nula será igual à média populacional do grupo A menos a média populacional do grupo B, e isso será igual a zero. Da mesma forma, nós faremos com a hipótese alternativa, ficando então a média populacional do grupo A menos a média populacional do grupo B maior do que zero. E aí a gente faz só a transformação, né, dessa diferença das médias. Eu vou chamar então apenas da média das diferenças entre as duas amostras. Dessa forma, todas as vezes que tivermos um teste com duas médias e que tenham elas essas características, ou seja, sejam dependentes, as hipóteses devem ser construídas dessa forma, a partir, então, da diferença entre as duas médias. Além disso, o cálculo do valor de t ele sofrerá algumas modificações. No caso aqui, o t relacionado às médias dependentes será igual a média das diferenças entre as duas amostras. Então, você vai fazer uma diferença entre os valores de cada amostra e depois, com esse resultado, você determina a média amostral das diferenças, menos a média populacional, que no caso aqui nosso vai ser igual a zero, dividido isso tudo por desvio padrão das diferenças, ou seja, você vai calcular as diferenças entre as observações dos dois grupos. Então você vai pegar o grupo A menos o grupo B, vai determinar um valor, e aí você vai calcular o desvio padrão dessas diferenças. Isso tudo vai ser dividido pela raiz quadrada de n, onde n representa o total de elementos que temos nas nossas amostras. Vejamos agora um exemplo para ilustrar esse processo de análise de duas médias dependentes. A situação é a seguinte. Foi conduzido um experimento para estudar o conteúdo de hemoglobina no sangue de suínos com deficiência de niacina. Aplicou-se, então, 20 mg de niacina em 8 suínos. E a pergunta é, podemos afirmar que o conteúdo de hemoglobina no sangue diminuiu com a aplicação de niacina ao nível de significância de 5%? Vejam, portanto, que é um estudo com duas médias dependentes, porque inicialmente nós teremos os valores da concentração de hemoglobina no sangue desses animais e os valores também após a aplicação desse medicamento. Observaremos, então, outros valores que estão condicionados à aplicação de niacina. Logo, os valores após a aplicação, eles vão gerar uma média que depende dos valores anteriores. E aqui nós temos a tabela, então, com os valores coletados. São 8 suínos. Aqui nós temos a concentração da hemoglobina antes da aplicação e após a aplicação. Na última coluna, nós também vamos determinar as diferenças entre esses valores, pois na fórmula que nós vamos utilizar, nós precisaremos da média dessas diferenças entre os valores da amostra antes e depois da aplicação da niacina. E também, com esses valores, nós vamos determinar o desvio padrão das diferenças entre o antes e o depois. Então, pessoal, primeiramente nós vamos construir a hipótese nula e a hipótese alternativa. Mas, no caso aqui das médias dependentes, né, nós não faremos nenhuma modificação na estrutura aqui dessas hipóteses. Sempre nós temos, então, que a média das diferenças é igual a zero e que a média de diferenças na hipótese alternativa vai ser maior do que zero.
E vejam que a hipótese alternativa ela afirma que a diferença é positiva, ou seja, que a média da amostra A é maior do que a média da amostra B. Além disso, com base nos valores das diferenças entre as amostras antes e depois, nós vamos determinar a média aritmética simples e o desvio padrão desses dados, obtendo então esses dois resultados aqui. A média então das diferenças é 1,15 e o desvio padrão dessas diferenças é 1,225. Esses valores, pessoal, foram determinados a partir então da última coluna da nossa tabela anterior, onde nós fizemos a diferença entre os valores da amostra A com os valores da amostra B. Com base nesses valores, vamos determinar o valor de t, que é dado então por essa fórmula, onde o d aqui com esse traço em cima simboliza a média das diferenças das amostras, menos o μ de d, que no caso representa a média das diferenças em relação à população, dividido pelo desvio padrão das diferenças dos dados amostrais, isso dividido por sua vez pela raiz quadrada de n, onde n representa o total de elementos da nossa amostra. Então, substituindo os valores que nós possuímos, nós vamos ter o seguinte, 1,15, que é a média das diferenças entre as duas amostras, menos 0, pois a gente supôs aqui no início que a média populacional das diferenças seria igual a 0. Então, eu vou substituir sempre aqui por 0 nesse caso. Isso tudo vai ser dividido por o desvio padrão das diferenças, que é 1,225, que vai, por sua vez, ser dividido pela raiz quadrada de 8, pois são 8 elementos que compõem a nossa amostra. Realizando os cálculos, nós encontramos então o valor, que é 2,655, e agora nós vamos calcular o valor de t crítico, que segue o mesmo procedimento que nós já vimos anteriormente. A diferença aqui, agora, é que o teste é unilateral à direita, já que nós estamos afirmando que a média das diferenças entre as amostras é maior que 0. Então, como a nossa amostra possui 8 suínos, teremos 7 graus de liberdade e o valor de alfa é 5% distribuído em apenas uma cauda. Logo, com base na tabela T de Student, o valor de T crítico é igual a 1,895. Façam essa análise lá também para vocês observarem que realmente é este resultado. E agora vamos realizar o teste com as duas médias. Lembremos que a hipótese alternativa afirma que a média das diferenças é positiva, ou seja, que a média de hemoglobina antes é maior do que a média da hemoglobina após a aplicação do medicamento. Portanto, nós temos um teste unilateral à direita, onde então temos que a região de cor azul é a região de aceitação da hipótese nula, e a região em branco, representada apenas por essa parte da cauda, é a região de rejeição da nossa hipótese nula. Então vejam que a nossa região de aceitação refere-se ao nível de confiança que nós queremos que ela seja, que no caso é de 95%, e os outros 5% que usamos durante o teste está todo compreendido na região de rejeição de cor branca aqui. Além disso, o valor de t que determinamos na nossa tabela, t de Student, é igual a 1,895. Então nós teremos que este valor crítico está aqui localizado. Agora falta localizar o nosso valor de t que foi calculado, e como o seu valor é 2,655, então ele está localizado aqui neste ponto, após o nosso valor crítico. Assim, como vocês podem observar, o nosso valor de t calculado está fora da região de cor azul, que é a região de rejeição da hipótese nula. Logo, nós iremos rejeitar a hipótese nula e aceitar a hipótese alternativa. Então, podemos concluir que, como o valor calculado 2,655 ele cai na região de rejeição da hipótese nula, concluímos a favor, então, da hipótese alternativa, ou seja, como a hipótese alternativa supõe que a diferença entre as médias é maior do que 0, então isso significa que há diferença entre as médias. Portanto, nós concluímos, ao nível de significância de 5%, que o conteúdo de hemoglobina diminuiu com a aplicação de 20 mg de niacina. Então, dessa forma, o medicamento niacina ele realmente diminui, né,
a concentração de hemoglobina no sangue desses suínos.